Olá, tudo bem? Como é que o amor cobre multidão de pecados? No meio de várias instruções práticas, Pedro disse: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Como é que o amor cobre os pecados? Outros textos esclarecem o sentido. Na ausência do amor, pessoas de mentes carnais podem alimentar pensamentos errados e criar conflitos desnecessários. O amor, porém, não age de uma maneira que provoca os outros a pecarem. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Leia Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Paulo condenou como obras da carne os pecados de discórdia, dissensões e facções. Gálatas, capítulo 5, versículo 20. O sentido em que o amor cobre os pecados vai além da prevenção do pecado. A palavra cobrir, em outros versículos, claramente envolve o perdão. Davi disse: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Salmo 32, do versículo 1 ao versículo 2. Quando alguém nos ofende e depois se mostra arrependido, devemos perdoar. Veja o ensinamento de Jesus sobre o perdão em Mateus capítulo 18, versículo 21 ao versículo 35. Mesmo quando nós não somos pessoalmente prejudicados pelo pecado do outro, ainda devemos amar de uma maneira que ajuda aquela pessoa a alcançar o perdão dos seus pecados. Tiago explicou bem o nosso papel em ajudar o irmão que cai no pecado. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma deste e cobrirá multidão de pecados. Tiago capítulo 5, verso 19 ao 20. Jesus amou os pecadores tanto que ele ofereceu a solução para o pecado. Ele morreu na cruz e convidou todos a receberem o benefício daquele sacrifício por meio da fé obediente. Marcos capítulo 16, versículo 16. Atos capítulo 2, versículo 38. Nós não podemos e não precisamos morrer como sacrifícios pelos pecados dos outros, mas ainda temos um papel na salvação dos pecadores, a pregação do Evangelho que leva à salvação, de acordo com Romanos capítulo 1, versículo 15 ao 16, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 2. Tiago falou de converter o irmão que volta ao pecado. Pedro falou para Simão que ele precisava se arrepender e rogar ao Senhor, pedindo perdão. Atos capítulo 8, versículo 20 ao 23. Paulo diz que devemos corrigir o irmão que tropeça, agindo com humildade para salvá-lo. Gálatas capítulo 6, verso 1. Judas falou da compaixão que age com urgência para arrebatar do fogo os contaminados. Judas capítulo 22, 23. O amor ajuda o pecador a receber o perdão de Deus. Assim, cobre multidão de pecados. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.